Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre Nagiko na área. Agora me fala uma coisa, qual foi o monstro mais memorável que você já enfrentou na sua mesa de RPG? Pare e pense um pouquinho. Geralmente, os monstros que os seus aventureiros mais lembram não são aqueles que causam mais dano, que são os mais perigosos, mais fortes, são aqueles que causam paranoia, desconforto, mistério, tensão, medo e até certa tristeza para eles. Mas o mais interessante é que muitas criaturas de Dungeons & Dragons 5ª edição são criadas justamente para isso, para criar esses pontos, medo, tensão, paranoia e outros. Só que acontece também que nós, mestres, colocamos essas criaturas exatamente apenas como para aparecer lá na sala 3 de uma Dungeon X. Mas, e se eu te disser que você pode usar determinadas criaturas para justamente dar certa paranoia, causar aquele desconforto, dar aquele medo nos seus jogadores, você acredita que é possível? Então, no vídeo de hoje eu vou te apresentar 7 criaturas que você pode usar para sua campanha de RPG que vão causar exatamente isso. São criaturas estranhas, bizarras, que vão causar desconforto e também não são fracas, obviamente, né? A ideia aqui é que você consiga fazer com que o seu jogador sinta aquele terror psicológico, tenha que ir atrás de uma certa investigação, ele tem que explorar, talvez buscar mais informações sobre essa criatura. Então, se você quer saber mais, já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. O primeiro monstro que eu vou falar pra vocês aqui é o Beholder. O Beholder é bem famosinho, né? Porque ele sempre retratou muito e depois do Xanatar, quando saiu o Xanatar, a gente viu mais ênfase nele. Porém, todavia, contudo, ele parece aquela criatura que saiu da mente de alguém, do pesadelo de alguém. Porque imagine o seguinte, o Beholder, então, é uma esfera de carne gigantesca com dezenas de olhos, cada um olhando para um lado, procurando um alvo, um olhão central, uma bocona gigante. Só que o ponto principal é que ele parece que ele está observando tudo, e todos ao mesmo tempo. Quando você encontra o Beholder é uma situação bem estranha. Uma vez, eu e meus jogadores, né, a gente estava jogando, eles estavam explorando uma dungeon. Lá no final da dungeon eu coloquei esse Beholder. Então o guerreiro ele avançou, eu vou avançar, bababá. Aí ele ficou lutando com o Beholder, os outros jogadores eles ficaram lutando com duas estátuas animadas que tinham ao redor, enquanto o guerreiro ele morreu pro Beholder. Foi muito engraçado, foi muito divertido, eu achei legal. Eles não, obviamente, né. Mas voltando ao Beholder. O Beholder, então, ele não é assustador simplesmente porque ele é aquilo, é uma aberração. Aquele olhão gigantesco que fica olhando, né, tem a capacidade também de anular magia pra onde ele olha. Mas sim, porque ele parece algo saído do pesadelo, da mente de alguém, talvez da mente deturpada de alguém. E assim, o Beholder, então, ele vive naquela paranoia constante. Se você já sabe um pouco mais sobre o Beholder, você entende que não pode haver dois Beholders numa mesma sala, por exemplo. O Beholder, de um modo geral, ele acredita que todo mundo quer destruir ele, que todos estão conspirando contra ele e, obviamente, que todos eles são inferiores ao Beholder. O ponto principal é que o Beholder, ele não cria simplesmente uma dungeon, ele parece alterar a realidade ao redor dele. Os corredores, então, eles ficam ilógicos. Você pode estar passando por um corredor e de repente, tipo, dar de cara com uma parede que não faria sentido, uma porta ali que não faz nada de sentido dentro da dungeon. Fica, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? As salas parecem ser feitas sem sentido nenhum, assim, sabe? Tipo, tem uma salona que leva a nada, que não serve pra nada, tá vazia, pode estar cheio de coisas. As armadilhas, elas surgem por pura obsessão, simplesmente pra impedir aquelas pessoas de chegarem até o Beholder. Simplesmente porque ele é meio paranoico, sabe? Criaturas próximas ao Beholder começam a agir estranho, elas podem ter um medo excessivo. Imagina o Beholder no lair dele, lá no covil dele, e de repente, tipo, tem alguma criatura. A criatura parece meio paranoica, com medo absoluto, absurdo, assim, de algo ou de alguém. Ou essa mesma criatura, ela fica numa vigilância constante, tipo, olhando pros lados, procurando algo que ela não consegue enxergar. Ou simplesmente ela desconfia de tudo e de todos. Você pode tentar argumentar com uma criatura perto do covil de um Beholder, e essa criatura fica sempre desconfiando. Você tá me enganando, você tá mentindo pra mim, né, seu erro de puta? Se o Beholder, então, ele está próximo a uma cidade, você coloca uma dungeon aqui e o Beholder está próximo a essa cidade, talvez as pessoas dessa cidade podem estar levemente sofrendo uma paranoia, sempre olhando para os lados, sempre se preocupando com tudo que aparece ao redor. Então, tipo, elas estão sempre assim, olhando por cima do ombro, ou mesmo, tipo, quando tá conversando com você, olhando adiante, como se visse algo que não existisse ali. Um exemplo aqui, então, que seus jogadores, eles chegam a essa cidade próxima ao lair do Beholder. Eles não sabem que tem o Beholder, eles sabem. Então, ali, alguma criatura tá causando paranoia em todo mundo. Beleza, legal. Quando eles chegam nessa cidade, eles começam a perceber algumas coisas estranhas. Primeiramente, não existem espelhos na cidade. Não tem, ok? Já começa a dar um leve sinal de que talvez algo não esteja certo aqui. Pode ser até um vampiro, quem sabe, mas não, é um Beholder. Outra coisa também é que os guardas, eles parecem observar tudo, como se eles desconfiassem de tudo e de todos. Ninguém nessa cidade fala em voz alta. Então, tipo, quando você chega numa cidade, geralmente nós, mestres, retratamos que tem pessoas gritando seus itens, falando das suas vendas e tudo mais. Mas quando eles chegam nessa cidade, nada, ninguém. As pessoas falam baixo, elas conversam, elas sussurram entre si. E muitas pessoas, né, simplesmente desaparecem durante a noite, algo que parece normal para todos na cidade. Imagina, você chega na cidade de noite e de repente a cidade está vazia. As pessoas podem estar trancadas em casa, pode estar dentro de um templo, seja o que for, mas as pessoas desaparecem. Sumiram. A população, de um modo geral, quando os jogadores começam a se inteirar, começam a conversar com as pessoas, né, eles começam a entender que talvez isso é uma conspiração ali. Mas, na verdade,
Não é isso, na verdade existe um Beholder, não do lado da dungeon, mas a dungeon do Beholder não está do lado, está embaixo da cidade. Então o Beholder ele começa a fazer com que o lair dele se estenda para a cidade acima, e todo mundo começa a ficar muito mais paranoico. Porra, ideia muito foda, vou colocar isso numa campanha. Só que aí que tá, os jogadores então eles não entendem, eles buscam informações, eles não conseguem, né, discernir isso, que existe talvez um Beholder ali embaixo, e pouco a pouco eles começam a desconfiar uns dos outros e começam a entrar nessa paranoia da cidade. Maravilhoso, fantástico, incrível, assim. Vou criar uma campanha dessas pra tão fudido. False Hydra é um monstro do esquecimento. A False Hydra é um dos monstros mais perturbadores de Dungeons and Dragons. Porque ela não ataca só os jogadores. Ela ataca a percepção que eles têm. Imagine você entrar numa sala, certo? Você entrou numa sala. Você, mestre, você, jogador, entrou numa sala. Você olha ao redor, sente que tem algo errado ali. Mas você não sabe explicar o porquê. Olha que louco. Agora voltando pra Dungeons and Dragons, né? Então vocês chegam no lugar, no vilarejo, né? E você chega no lugar, tá tudo estranho, tudo diferente. Você fala, caramba, cara, tem algo de errado, mas tá certo aqui. Mas quando os jogadores começam a explorar esse lugar, eles percebem que as casas são grandes demais para 2 ou 3 pessoas. As pessoas que vivem nesse vilarejo, elas colocam pratos para as pessoas que não existem na família. Então existe uma família, X com 3 pessoas, e sempre servindo 6, 7 pessoas ao redor da mesa. Quando eles também caminham pela cidade, eles percebem que existem camas vazias, não porque, sei lá, porque a pessoa foi trabalhar, mas sim porque eles têm camas vazias em suas casas. Talvez roupas sem donos também, então tipo, eles chegam, olham pra cama vazia, tem algumas roupas ali em cima, mas ué, por que a cama tá vazia? Não tem... que estranho, né? E também eles reparam uma coisa muito perturbadora, que é pra mim eu acho bem perturbador. Quando eles estão andando pelo vilarejo, pela cidade, por onde for, eles percebem que existem retratos rasgados. Então retratos de família estão rasgados. Talvez o pai de família não esteja ali, ou a mãe, o filho, eles estão todos rasgados, com a cabeça, seja o que for. Bem louco, então você já começa a criar uma paranoia para seus jogadores. E sempre que seus jogadores eles tentam questionar isso, ou né, eles vão conversar com o NPC para perguntar alguma coisa dessas, tipo, o assunto morre, simplesmente ele morre. Então tipo, por que a cama tá vazia? O cara faz, do que você tá falando, você tá maluco? Porque a False Hydra, ela canta, e quando ela canta, os seus males espanta. Não, brincadeira. Quando ela canta, então, as pessoas simplesmente esquecem as coisas. Mas essa False Hydra, ela não apaga essa existência emocionalmente, ela apaga literalmente. Ela apaga a memória da vítima. A False Hydra, ela cria buracos dentro da realidade do mundo. A cidade continua funcionando as coisas, comércio, mineração, agricultura, tudo que você tem na cidade, ela continua funcionando normalmente. Só que aí que tá, mesmo que estejam faltando pessoas, a cidade, ela continua funcionando de uma maneira muito bizarra e muito estranha. Só que quando os jogadores, eles chegam nessa cidade, eles percebem isso, que, sei lá, eles encontraram um NPC, exemplo aqui, né, bem básico, dizer o exemplo original. Eles encontram um NPC, né, e conversam com o NPC, de repente esse NPC, ele esquece dos jogadores. Os jogadores falam, não, como assim, a gente conversou com você ontem? Isso já começa a gerar aquele certo desconforto pros jogadores. Pô, cara, como assim a gente conversou com o cara ontem? Simplesmente ele não lembra da gente? Estranheza, inconsistência e a sensação constante de vazio. Quando você for usar a False Hydra no seu RPG, você nunca apresenta ela cedo demais. Os jogadores eles têm que investigar, tentar entender o que está acontecendo, o que está causando essa paranoia do mundo. E quando eles perceberem, talvez seja tarde demais. Porque as coisas podem estar totalmente fora de nexo, assim, sabe? Tipo, todo mundo meio maluco, assim, meu Deus do céu, as pessoas sumiram e agora o que eu faço? Por exemplo, aqui os jogadores estão investigando realmente essas pessoas, esses desaparecimentos, essa loucura que está acontecendo nesse lugar. Quando eles adentram numa casa, lá eles abrem a porta, olham ao redor assim, eles percebem uma mesa central com 5 pratos, 5 cadeiras e 5 camas, ok? Bem basiquinho, uma mesa. Ok, casinha pequena e tal. Aquelas casas de idade média, pequenininha, você entra e consegue ver tudo ao redor assim, sabe? Assim, então, eles olham ao redor e falam, tipo, 5, ok, legal, tudo bem. Mas quando eles olham ao redor, tem apenas 2 pessoas na casa. Só tem 2 moradores na casa. Eita porra, caralho, é isso. Quando eles perguntam aos NPCs, pô, sempre foram vocês dois aqui, os NPCs parecem meio confusos, assim, tipo, parece o Confuse do Final Fantasy. Confuse, não sei se vocês lembram do Final Fantasy Tactics, mas enfim. Ele olha assim, tipo, não. Os NPCs estranhamente falam, pô, sempre fomos nós dois aqui, do que vocês estão falando? Vocês estão gerando intriga entre nós, por quê? E é exatamente nesse momento, talvez, os jogadores já estejam desconfiados, eles percebem que algo de errado não está certo. E talvez através de alguns testes você pode mostrar para os jogadores que algo está roubando a memória das pessoas dessa cidade. Bem louco, vou usar o False Hydra também. O Drider é a tragédia viva. O Drider, ele não é assustador apenas pela aquela aparência dele, assim, sabe? Ele é a representação da tragédia, metade elfo, metade aranha. O Drider, ele é um corpo distorcido, alongado, até causa um certo desconforto de se olhar. Mas o pior de tudo é que ele realmente foi uma pessoa. Ele foi um elfo droll, um elfo da floresta, um alto elfo. Ele foi alguma coisa que foi distorcida por algo ou por alguém.
O Drider ele é a consequência, ele é o resultado da corrupção, obsessão ou mesmo a punição divina. Porque a gente sabe, né, que em muitas campanhas que a gente joga, Forgotten Realms da vida, talvez a Lolth, sim, a deusa Lolth, ela pode estar presente dentro de Mesoberranzan, lá a cidade dos Drolls. Então pode ser que ela governe por trás dos panos ou mesmo abertamente. Então se a gente sabe, né, que a Lolth ela é meio louca, meio obsessiva demais, então se alguém for contra ela, o que simplesmente faz, ela transforma a pessoa num Drider ou simplesmente faz a pessoa desaparecer assim como sua família. É bem legal você trabalhar dessa maneira também. Quando você for usar um Drider para sua campanha, então quando os jogadores eles estão explorando talvez uma dungeon, eles começam a perceber umas coisas um pouco diferentes. As teias de aranha são enormes, são gigantescas, talvez grandes demais, assim, sabe? Pode ser até uma aranha gigante, mas é algo pior. Silêncio absoluto. Os jogadores eles caminham pelo corredor, então tipo, só dá pra ouvir os passos dele no chão, assim, sabe? E recuando pelo lugar. Outra coisa que eles reparam também é corpos pendurados. Então quando eles estão caminhando, explorando essa dungeon, onde tem o Drider, eles percebem esses corpos, talvez com a face desfigurada, assim, de medo. Também há runas esquecidas, ali os jogadores eles tentam interpretar as runas, eles não entendem que são aquelas runas ali, né? Rola um teste aí de X. Cara, fui bem no teste, pô, mas não sei o que é isso, cara. Não sei dizer o que é isso, não, muito estranho. Tudo nessa dungeon que tem o Drider, ela transpira, ela transmite decadência. Quando você for colocar o Drider na sua campanha, ele não deve ser visto apenas como um monstro, ele deve transmitir tragédia, horror e até uma consequência narrativa. Os jogadores podem buscar informações ali sobre o Drider e entender que ele pode ter sido um historiador, ele pode ter sido um mago, ele pode ser o que for. Aí nesse ponto você mostra que ele foi distorcido por algo ou por alguém. Um exemplo aqui, os jogadores estão explorando uma torre alta pra caramba, e à medida que eles estão subindo a torre ali, por algum motivo, seja qual for, eles estão subindo aquela torre e eles começam a encontrar informações sobre o mago. Eles encontram retratos do mago em posições fantásticas, estátuas. Eles percebem que o mago então ele pode ter sido admirado, ele pode ter sido brilhante. Só que à medida que eles encontram as notas, eles percebem que ele foi obcecado por imortalidade. Quando eles chegam ao alto dessa torre, eles sobem a escadaria, abrem a porta, seja o que for, eles encontram uma criatura, um Drider, de costas pra eles, e ele fica repetindo o mesmo nome, talvez o nome dele, o nome que ele usava quando ele era menos louco, menos amaldiçoado. Isso denota então que ele está tentando lembrar quem ele é, porque talvez com essa alteração dele, ele esqueceu quem ele realmente é. E é exatamente nesse ponto que você pode mostrar para os jogadores que as escolhas que eles fazem, o que eles querem se tornar pode acabar se tornando uma maldição para eles. A gente não pode falar de criaturas bizarras de Dungeons and Dragons sem falar de quem? Dos Mind Flayers. Mind Flayers, então eles não querem ouro, eles não querem território, eles querem cérebros, eles querem conhecimento, eles querem o quê? Controle absoluto sobre tudo e todos. Imagina o Mind Flyer numa cidade, ele tá lá, ok, vivendo em paz, mentira, em paz ele não estará. Mas ele vai fazer o possível para manipular todo mundo, vai fazer o possível para manipular todos, para que ele tenha um controle absoluto e assim uma certa facilidade de cérebros e outros. Eles são criaturas frias, calculistas, quase alienígenas. Então essas criaturas eles vêm do lugar chamado Farhelm, que é uma dimensão à parte, eles vieram de lá. E assim eles chegaram no nosso plano, né, plano material, ou seja o que for, eles querem conquistar tudo e todos. Por quê? Porque eles podem, simplesmente porque eles podem, porque eles são massa pra caramba, pra não falar outra palavra aqui. Você ver um Mind Flayer já pode causar uma certa loucura na sua mente, porque imagine uma criatura de 1,80 m, a pele úmida, roxa, púrpura, meio estranha, meio viscosa, sabe? Os olhos vazios, tentáculos que se movem lentamente abaixo do seu queixo aqui. E também eles são caracterizados pela ausência total de emoções, então eles vão usar os seus tentáculos simplesmente para comer o seu cérebro, ter o seu conhecimento, saber tudo que você viveu e não vão sentir absolutamente nada. Eles são de certa forma legais, eu adoro eles, cara. Imagine você adentrar um reino controlado por um Mind Flayer. Você não sabe que existe um Mind Flayer controlando tudo, ok, tipo, beleza, tá tranquilo, você adentra um reino. Então quando você está passando pelas ruas, você percebe que as pessoas não discutem, elas parecem não ter personalidade própria, como se eles fossem controlados por algo. Eles falam exatamente igual, então eles vão ter sempre os mesmos diálogos, como se fosse um NPC de um joguinho que você joga. E claramente eles agem mecanicamente, tipo, tudo parece artificial demais dentro desse lugar que você está visitando. Imagina que legal que seria. Uma ideia para você usar o Mind Flayer é você nunca usar ele como simplesmente um monstro inteligente. Quando os jogadores encontrarem ele ou estiverem ao redor de uma região que tem um Mind Flayer ou mais de um Mind Flayer, não é incomum também, a gente sabe disso, por mais que eles sejam meio loucos um com o outro. Enfim, voltando aqui, é você colocar de uma maneira que os jogadores eles sintam um desconforto com tudo e com todos, que eles desconfiem de todo mundo, que eles tenham uma certa paranoia. E é isso, exatamente nesse ponto, que os jogadores começam a perceber que algo de errado não está certo. Um exemplo aqui então é que seus jogadores eles adentram uma cidade, e nessa cidade parece tudo tranquilo, tudo em paz. Como eu falei, as pessoas não discutem, as pessoas não gritam nas ruas, eles parecem realmente NPCs vindos de um videogame. Só que aí que tá, o grande ponto principal é que todo mundo parece não ter emoções. Tipo, a pessoa caiu lá, todo mundo só olha assim, ok, caiu, fechou, não tem problema, vamos seguir em frente. Olha pra pessoa, a pessoa caiu e continua andando.
Os guardas, então, eles repetem a mesma frase. Eu costumava ser um aventureiro como você, mas eu levei uma flechada no joelho. E ninguém parece realmente vivo, como se eles fossem, tipo, apenas manequins manipulados por algo. Os jogadores começam a perceber que é algo estranho ali, né? Tipo, todo mundo fala a mesma coisa, as pessoas não têm emoções, as pessoas se machucam, mas elas se machucam, levantam como se nada estivesse acontecendo. Louco pra caramba, né? Então os jogadores, eles começam, através dessa estranheza deles, começam a explorar, começam a investigar. Eles percebem então que os líderes locais dessa cidade já foram de várzea, não, brincadeira. Eles foram controlados mentalmente por uma criatura, por um Mind Flayer. E é assim que você ganha a atenção dos jogadores e é assim que você coloca o Mind Flayer de uma maneira tão legal na sua campanha. Por quê? Imagina o Mind Flayer controlando uma cidade. O Mind Flayer, então, ele não vai lutar diretamente, né? Eu não vou lutar diretamente. Tome, Mind Blast. Não, nada. Ele vai mandar os guardas atrás dos jogadores. Ele vai mandar os campeões da cidade. Ele vai mandar os aventureiros da cidade atrás deles. A população, de um modo geral, vão virar, de certa forma, zumbis que vão atrás dos jogadores. E aí que você cria uma campanha de terror para os seus jogadores. Eles não vão saber em quem confiar. Eles não vão saber com quem conversar. E pouco a pouco, ou eles vão atrás do Mind Flayer de uma maneira geral, ou eles vão sair da cidade. E assim você ganha a campanha de todo modo, o que é bem legal. Otyugh é o monstro da decadência. Otyugh parece algo que nasceu da sujeira. Uma massa grotesca de carne, dentes tortos, tentáculos e um cheiro forte de podridão. O Otyugh, ele vive em esgotos da cidade que você está explorando. Ele vive nos lixões, talvez que a cidade simplesmente vai jogando lixo em algum lugar. Ele tá lá no meio daquele lugar. Confia que ele tá lá. Ele vive em restos orgânicos, talvez esse mesmo lixo. Ou ele vive em campos onde os corpos simplesmente foram largados. Imagine que houve uma guerra. Acabou a guerra, começa a subir aquele cheiro de podridão, porque, né, a gente sabe, a gente estudou, a gente sabe que o cheiro é forte pra caramba. E você percebe que no meio daquilo lá tem o Otyugh caminhandinho. Eita porra, tô aqui, carai. A ideia é que tudo no Otyugh transmite doença. Ele não parece algo muito agradável de se encontrar. Quando você for usar o Otyugh na sua campanha, ou colocar ele ali, tudo parece morto ao redor dele. Aquela água está contaminada. Há inseto, mofo e até aquele ar pesado. Se os jogadores estão andando, eles conseguem sentir um cheiro forte. Aquelas nuvens no ar, assim, sabe, que a gente coloca, assim, a gente retrata, aquelas nuvens de podridão, assim, de cheiro forte e tal, como se fosse uma pequena névoa que está tomando toda uma região. O ambiente, nesse ponto, ele começa a virar parte do horror dessa criatura. Os jogadores estão caminhando por esse lugar, eles percebem que, cara, que podridão bizarra é esse? O Otyugh, ele funciona melhor quando os jogadores eles sentem que algo está errado antes do confronto principal, que algo causa desconforto a eles, entende? Os jogadores, então, eles precisam entrar no esgoto. Então eles vão lá, achem, abrem escotilhinha, pá, desce, esgoto, esgotinho. Pô, legal, tamo aqui no esgoto, fechou, rapaziada, é nóis. Mentira, não vai ser assim, né? Mas quando eles adentram o esgoto, eles notam que a água parece grossa demais. O cheiro, o fedor, faz os olhos deles lacrimejarem, assim, sabe? Tipo, nossa, que cheiro ruim. Tem que colocar máscaras nos rostos, assim, sabe? Tipo, algo que dificulta pra eles. Eles percebem também que algo se mexe abaixo da superfície. Algo que não é completamente visível pra eles. Então eles estão andando com a tochinha, né? Não, tochinha não, porque todo mundo tem Dark Vision hoje em dia. Todo mundo pega raças, ou melhor, espécies, que não tem um problema com visão. Então, ok, escuridão, não tem problema, tem Dark Vision. Então, estão andando aqui, filhinha indiana, né? Pá, de repente, eles sentem que algo se move na água. Já ficam apreensivos. E de repente um tentáculo puxa o mago pra água. Você não precisa mostrar a criatura nesse ponto, você simplesmente causa um horror porque ele simplesmente pegou o mago. Não escolha aleatoriamente, escolha o mago, escolha o mais frágil. E assim os jogadores vão ficar em desespero. Claramente você não mostrou a criatura, então a mente deles, antes de você falar que é um Otyugh, a mente deles já começa a trabalhar. E é nesse ponto que você faz com que o terror de verdade surja para eles. O terror, ele nasce da imaginação. O Aboleth é o horror antigo. O Aboleth, ele é uma criatura que não parece apenas poderosa. Ele é algo antigo, algo que é errado, ou antigo errado, vamos chamar assim. Algo que surgiu antes de qualquer civilização. Ele guarda memórias de eras esquecidas, civilizações afundadas e até segredos impossíveis. Os locais dominados por um Aboleth, eles parecem úmidos demais, silenciosos demais, decadentes demais e quase hipnóticos. Os jogadores eles veem algo e falam, caramba, cara, tipo, algo de errado não está certo aqui, mas não sei dizer o que é, mas tudo parece decadente demais, tudo parece errado demais. Quando os jogadores eles vão realizar um descanso longo nessa dungeon, vamos fazer um descanso longo aqui, pô, lutamos 2 vezes, vamos fazer um descanso longo. Não, melhor, o jogador gosta de fazer isso. Lutamos uma vez, vamos fazer um descanso longo, beleza, mas a gente descansou ontem, não tem problema, a gente não tá fazendo nada mesmo aqui. Estamos aqui de boa, vamos explorar essa dungeon com calma e tranquilidade. Eles começam a sonhar demais com oceanos, eles começam a ouvir vozes, talvez das paredes, bem louco assim tal, né? Pô, olha pro lado assim, nossa, escutou isso? Sim, eu escutei, ai meu Deus. E eles começam também a desenvolver obsessões estranhas, sabe? Tipo, que bundinha, hein? Falando pro guerreiro. Estranho, né? Mas, enfim, meus exemplos são legais. O Aboleth, ele é perfeito para quando você quer gerar aquele horror Lovecraftiano para os seus jogadores, um mistério ancestral ou mesmo uma exploração submersa. Imagina jogadores na água, de repente o Aboleth são
legal pra caramba. Um exemplo aqui então é que os jogadores eles chegam no vilarejo e eles começam a perceber que os pescadores, né, tô aqui pescando, puf, os pescadores simplesmente desaparecem. Os moradores então eles começam a caminhar pela vilarejo, ou mesmo eles estão dormindo e quando eles acordam eles notam símbolos estranhos desenhados nas paredes. E toda noite então alguém, uma das pessoas é selecionada para ouvir uma voz vinda do oceano ou mesmo de um lago próximo, bem estranho assim, certo? O Aboleth então ele nunca aparece diretamente, mas a influência dele é sentida em todos ao redor. Muito legal, muito massa. Se você quiser usar o Aboleth é maravilhoso, principalmente porque a gente sabe que os jogadores eles vão jogar e eles nunca vão pensar num combate aquático. Usa isso, moe e acaba com eles. O Mímico é o monstro da desconfiança. Por que o Mímico é tão legal de você usar? Porque toda vez que os jogadores eles encontram um objeto, eles vão imaginar, isso aqui é um Mímico. Não. Eles pensam o seguinte, todo objeto é seguro. Tem um baú, puf, se ferrou. É muito legal usar um Mímico também. O Mímico, ele é tão legal porque ele pode ser um baú, ele pode ser uma porta, ele pode ser uma janela, ele pode ser uma cama, ele pode ser uma cadeira, ele pode ser literalmente qualquer coisa. Eu, por exemplo, uma vez, eu queria surpreender meus jogadores, né? Eles estavam explorando um local, né? Eles tinham que lutar, tá? E, tipo, pô, foi um mapa apenas de combate, né? Ah, beleza, vocês querem um mapa de combate? Dou combate pra vocês. Então, daí eles chegaram no lugar, enfrentaram umas criaturas, eram 4 arenas, assim, certo? Eles foram enfrentar umas criaturas, tal, lutaram as criaturas. Aí o bárbaro da mesa falou, pô, uma casa, eu vou entrar na casa. A casa era um Mímico gigantesco. Eu falei, cara, só pra surpreender os jogadores, só pra ser sacana, só pra ver quem que ia pular. Ele entrou, o Mímico engoliu ele e, cara, foi muito divertido pra ele sair, porque tem aquela questão de restrição, o cara não consegue se mover. Cara, é legal e foi bem divertido. Sorte que era o bárbaro, então ele reduziu os danos à metade, enfim. Mas foi bem legal, tipo, porque eu peguei ele de surpresa. A ideia no Mímico é legal pra você colocar uma criatura que vai surpreender os jogadores, algo que é inesperado. Surpreender e inesperado é a mesma coisa, né? Enfim. Por que é legal você colocar um Mímico na sua campanha? Porque depois que eles abrem o primeiro baú e eles encontram um Mímico engole um deles, eles começam a desconfiar de tudo que eles encontrarem. Eles vão sentar numa cadeira, eles já olham 2 vezes pra cadeira. Eles vão abrir um baú, já olham 2 vezes pro baú. É exatamente dessa maneira que você muda completamente a forma como eles exploram uma dungeon, uma sala, um tesouro. Seja o que for que você colocou na sua campanha. Você pode colocar até com uma árvore. Eu vou me gostar dessa árvore aqui. A ideia aqui não é você usar o Mímico apenas pra... vou colocar ali. A ideia é você colocar um Mímico pra ele gerar uma certa paranoia nos jogadores. É como eu citei anteriormente. É você fazer com que os jogadores eles confiem de tudo que tenha no cenário. Ah, mas mestre, é sacanagem isso. Não, não é sacanagem, cara. É você fazer os jogadores começarem a pensar 2 vezes antes de abrir o baú. É pensar 2 vezes antes de encostar numa mesa. 2 vezes antes de entrar numa janela. Principalmente se você colocar uma ruína e tem uma janela. Legal. Então, ali ele já fica, putz, e agora? E essa porta aqui? E agora? Um exemplo aqui que os jogadores estão, eles vão fazendo descanso longo numa taverna. Ah, beleza, conversa com o taberneiro e tal. Beleza, pode ir lá pra cima, lá, vamos dormir, tudo bem. Quando eles acordam de manhã, vão tomar café, eles percebem que o taberneiro simplesmente desapareceu, sumiu. Sumiu, acabou. Cada taberneiro eles procuram em todos os lugares e acabam não encontrando o taberneiro. E quando, né, eles olham tudo assim e falam, pô, legal, estranho, né, cara? Eles notam, né, que uma cadeira, então, ela está levemente fora de lugar. Talvez as mesas estão no centro, a cadeira está um pouco mais distante, mais perto de uma parede, mais perto do balcão. Os jogadores eles vão mexer nela. É o Mímico. Adoro causar caos nos jogadores, é muito divertido. E a ideia não é só que aquela cadeira pode ser um Mímico, ou aquela cadeira vai causar uma certa paranoia. A ideia é que eles olhem ao redor, né, para todo o ambiente, para aquela sala de taverna e percebam, putz, será que só essa cadeira é um Mímico? Você causa uma pequena paranoia dos jogadores. Eu sei que os combates de Dungeons and Dragons, por exemplo, eles são um pouco demorados demais, tudo mais. Mas é legal porque você começa a gerar certa paranoia dos jogadores. A ideia é maravilhosa, eu vou fazer isso com meus jogadores. E aqui vai uma das grandes verdades sobre os monstros de Dungeons and Dragons e o RPG de modo geral. Eles não servem apenas para o combate. Se você ler o que os monstros sabem o que eles fazem, você vai entender que lá eles colocam todos os monstros de Dungeons and Dragons, eles explicam como é que você usa, como que você pode usar instintos, habilidades, é muito legal. Eu aconselho vocês, mestres, a ler, porque é muito legal o livro. Eu tenho ele aqui em algum lugar, tá perdido na minha estante de livros aqui, mas eu tenho. Eu já li ele umas 2 vezes, e é legal porque ele fala como você usa o Goblin, como você usa o Hobgoblin, como é que você usa o Beholder, o Dragão. Tipo, tira um pouco o teu foco de, eles são criaturas apenas de combate, você coloca eles pra outros propósitos também. Porque a gente sabe que os monstros ali, eles não servem apenas pra estar ali, haha, eles estão na sala 3. Eles servem pra mudar o clima, o cenário, o emocional e até a percepção dos seus jogadores. Porque às vezes, o verdadeiro terror não é apenas perder seus pontos de vida. É perceber que o mundo que eles estão vivendo não faz mais sentido pra eles. E agora eu quero saber de vocês. Você já usou uma dessas criaturas que eu citei aqui? Me conta também como é que você usou elas. Você usou apenas para preencher uma sala com criaturas ou usou elas para causar paranoia, medos e outros? E claro,
Se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais!